E o Congresso Nacional tem até o próximo dia 18, antes do recesso eleitoral, para votar o projeto de lei que altera a Lei Candir. O projeto prevê a destinação de 39 bilhões como compensação a estados e municípios em função da isenção do ICMS sobre os produtos de exportação, as commodities. E para falar sobre este assunto, está aqui no Jornal do Meio-Dia o economista e professor Vitor Galesso. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lúcio. Professor, será que consegue aprovar essa compensação de 39 bilhões? É difícil, bastante né? difícil. Muito difícil, bastante né? difícil. Na verdade, essa é uma briga antiga já do governo, porque essa lei, a Lei Candir é de 87, a Lei 87 de 96. E de lá para cá, o compromisso do governo federal é fazer uma recomposição, ou seja, o Estado deixa de arrecadar o ICMS e o governo federal paga um pouco desse dinheiro não arrecadado. Faz uma compensação. Uma compensaçãozinha. Se bem que hoje ela é bem pequena, o governo oferece menos de 10% do que os estados pedem. Os estados têm aí um compromisso fechado com um estudo no Congresso e mais o STF, em que eles observam 19, 29, 39 bilhões. E o governo federal tem oferecido menos de 10% do que isso, e a última palavra do governo federal foi uma oferta de 3,9 bilhões de compensação, que está muito longe daquilo que o governo pede, daquilo que os governos estaduais pedem. E além das dificuldades que existem aí com o governo federal, as dificuldades que existem no Congresso Nacional, ainda tem uma resistência forte de alguns estados que não têm interesse no aumento dessa compensação. Por exemplo, a gente conversava agora há pouco, São Paulo e Rio de Janeiro. Um dos principais produtos de exportação no Brasil, além da própria soja, que é um dos nossos, né, é o petróleo, né, e outros produtos mais industrializados. São Paulo e Rio de Janeiro são grandes exportadores e atualmente eles contam com uma reposição percentualmente um pouco maior do que a nossa, em termos de compensação desse ICMS não arrecadado. Então, quer dizer, até porque a representação política deles é mais forte do que os estados que exportam as commodities. Exato. E o que acontece? Aí nessa briga, eles recebem a maior parte dessa compensação, que ainda é pequena, só que a geração dentro da cadeia produtiva, dentro desses estados, é muito compensadora, é muito interessante. Já no caso do Mato Grossense, nós estamos falando de um produto agrícola primário que já sai para o exterior. Não tem uma cadeia produtiva complexa que gera aí renda e ao longo de toda essa cadeia arrecadação. Então o que acontece? Para nós, para o estado de Mato Grosso, a compensação é de suma importância. Ainda mais que pleiteia-se que a maior parte disso, ou que não a maior, mas uma parte importante, vá direto para o município. É onde os custos existem, onde é preciso administrar o dinheiro. E aí o é o famoso pacto federativo, tem que mexer nele. Tem que mexer no pacto federativo. Dessa questão, a importância de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que estão na nossa frente, em termos de volume de compensação, a nossa pequena força política e a incapacidade que o Congresso teve de articular algo melhor, fora a falta de dinheiro do governo federal, levaram a uma situação em que o estado de Mato Grosso perde em arrecadação direta das exportações, claro, ganha indiretamente, mas perde de forma direta, só que o resultado disso, a resposta vem muito pequena. A compensação do governo federal é ínfima dentro das necessidades do Estado. Agora, a isenção do ICMS, a isenção do imposto, é para os produtos destinados exclusivamente à exportação. E aí cabe uma outra discussão que já é uma polêmica. Tem muito aqui dessa produção do agronegócio que não é destinada à exportação, fica no mercado interno. E aí, por que é tão difícil taxar essa produção que fica aqui, professor? É complicado. A questão aí é política? Não, eu acredito que a questão aí envolve uma série de fatores e, dentre eles, a nossa própria característica de cadeia produtiva, né? Quando você tem uma cadeia produtiva complexa, vamos dizer, o produto sai da agricultura, passa pelo processo industrial e depois desse processo industrial tem a distribuição e a venda ao exterior, você tem clareza nessa operação
E quanto maior a complexidade, maior a geração de empregos, e essa geração de empregos significa arrecadação. E fiscalizar melhor também para saber aquilo que vai para o exterior e aquilo que fica aqui. Porque tem uma grande discussão, cada um tem um argumento. Exato. E no nosso caso, os volumes são muito ligados a produtos primários, a grãos. E dentro desse pacote, você tem o produtor rural colocando o produto fora do estado, diretamente para exportação, e esse produtor não é o exportador final. E aí o que acontece? A Secretaria de Fazenda alega dificuldade em fiscalizar todo esse processo de saída dos produtores do estado e por isso busca controlar, dizendo que há uma perda de arrecadação. E quem não tem interesse em pagar o imposto acaba maquiando a destinação final desse produto. Quando possível faz-se isso, certamente, porque é uma busca para evitar gastos, né? Para evitar pagamento de impostos ao governo, né? Toda a cadeia tem essa característica. Mas eu acredito, dentro da minha formação, que essa ponta é muito mais dado estatístico, você entendeu? Pode ser muito mais facilmente controlada por dado estatístico do que fiscalização direta. Então, é fácil levantar ao longo dos últimos anos quanto cada estado, cada município dentro do estado produziu e colocou fora do estado. E a partir daí estabelecer a meta de fiscalização, falou, não, aqui está vazando. Né? E como professor na área de economia, o senhor tem uma especialização em agronegócio. Nós estamos aí começando uma campanha eleitoral. Certo. Que é que os candidatos eles poderiam se comprometer, na opinião do senhor, em relação a essa questão aí das commodities, aquilo que fica para exportação e aquilo que fica no mercado interno. Precisaria de um compromisso deles, não precisaria? Precisaria, mas vamos observar que aí existe um limite complicado dentro da questão política, né? Que é o seguinte, o agricultor é voto e o agricultor é financiador de campanha. Você dizer a ele que quer tributá-lo... E em muitos casos aqui em Mato Grosso, o senhor disse que ele é voto, que ele é financiador e, em muitos casos, ele é candidato. Ele é candidato. E aí fica difícil dizer para a população desse setor, olha, eu quero que você entre, mas tributá-lo. No nosso caso aqui, nos 3 principais grupos que disputam a eleição, no grupo de Pedro Taques, de Mauro Mendes e de Wellington Fagundes, o agronegócio está em todas as chapas. Em todos os casos. Mas aí entra um equívoco, e esse equívoco já é antigo dentro da análise governamental e até político, em relação às chamadas perdas de incentivo. Né? Então, quando você fala em incentivo, em não tributação e não incidência direta, não significa necessariamente que você está tendo perda. Você tem a perda quando esse incentivo é dado a uma empresa que o dinheiro não retorna. E o problema aí acaba sendo em dobro, né? Exatamente. Porque aquele que é beneficiado pela Lei Candir, que é isento do pagamento de imposto, na outra ponta, ele recebe incentivo fiscal, né? Recebe incentivo fiscal. São 2 ralos. São 2 lados. Mas veja só, se todo esse dinheiro, em nome de incentivo fiscal, feito por empresas mato-grossenses, feito por empresas exportadoras, tivessem como sede os municípios de Mato Grosso, e o investimento desse dinheiro, desse recurso, o gasto fosse feito em geração de empregos, em distribuição dentro do estado de Mato Grosso, a resposta seria plena. O que acontece é que existem muitas empresas beneficiadas cuja sede está em São Paulo, cuja sede está em outros estados. Então, além de todo o benefício, o recurso é carreado diretamente para outros estados. E aí o Mato Grosso fica a ver navios. E está aí, então, uma dica aos candidatos. Uma dica aos candidatos, é fazer com que esses investimentos sejam cobrados dentro do estado de Mato Grosso. Professor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, ficamos à disposição.